Fato, você sabia que o Japão não saiu da Segunda Guerra no final da Segunda Guerra na Europa? Esse é o Mundo do Claudemir, seja bem-vindo! Olá, seres humanos! Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso novo canal, o Mundo do Claudemir, onde a gente está voltando às nossas revisões e os nossos estudos focados na prova da ETEC, vestibulinho que tem aqui no estado de São Paulo, para quem vai prestar as escolas técnicas estaduais. E a gente sorteou uma questão que eu vou ler para vocês agora, para a gente começar o nosso estudo sem muitas milongas. Então a questão é a de número 15 da prova do segundo semestre de 2018. Lembrando que você tem acesso a essas provas e é de extrema importância você fazer os simulados, tá bom? Até para quem nunca prestou a prova, que vai prestar pela primeira vez, é legal baixar a prova, sentar, fazer o simulado, para realizar uma excelente prova. Então vamos para a questão. Na manhã de 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos atacaram a cidade de Hiroshima, no Japão, com uma bomba atômica, que matou instantaneamente cerca de 60 mil pessoas. Após a explosão, a região atingida foi tomada por um incêndio, enquanto formada por uma nuvem de poeira radioativa, que vem de radioatividade, é o processo no qual núcleos atômicos estáveis emitem radiação na forma de ondas e partículas com o objetivo de atingir a estabilidade. Uma chuva ácida contaminou rios, plantações, poços de água e o solo de Hiroshima. Nos sobreviventes, a contaminação causou perca de cabelo, falência de órgãos, colapso no sistema imunológico e desenvolvimento de diversos tipos de câncer. E aí vem a pergunta: sobre o ataque estadunidense à cidade de Hiroshima, é correto afirmar que... Veja bem, seres humanos, estamos falando de um período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, de 1945. O que acontece? Esse período foi um período completamente louco no mundo todo. O mundo estava em guerra, muito sofrimento. A guerra não é legal para nenhum dos lados. Numa guerra não temos vencedor, nem de um lado e nem de outro. As percas são enormes. Soldados, a gente pode colocar os civis, podemos colocar também o que o país produz, as riquezas do país, enfim, a guerra ela é horrível. E também temos outro momento. Vamos falar do Japão de 1945, muito diferente do Japão atual. Naquela época, o Japão tinha outros objetivos diferentes dos objetivos de hoje. Ele era aliado da Alemanha e queria crescer o seu território. Ele queria expandir. Afinal de contas, o Japão ele está em algumas ilhas e depende de recursos naturais de outros países para o seu desenvolvimento. Viu uma oportunidade na Segunda Guerra de crescer, ok? Então veja bem, o Japão de hoje não é o Japão daquela época, tudo bem? Então vamos observar isso na questão. Mas vamos falar um pouco mais sobre o Japão na guerra e sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então veja bem, seres humanos, vamos acompanhar uma cronologia do Japão na Segunda Guerra. Em 1931, o Japão invade a Manchúria. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, aonde a gente pode se dizer que começou os conflitos no Pacífico e nesse momento, vamos dizer que foi definido que o Japão realmente entrou na Segunda Guerra. Em 1936, o Japão faz um acordo com a Alemanha. Em 1937, o Japão invade a China. Então veja bem, turma, em 1936, o Japão ele faz um acordo com a Alemanha.
ok? Na Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra, o Japão é aliado da Alemanha. Em 1937, o Japão invade a China. Em 1941, o Japão bombardeia Pearl Harbor. Em 1941, quando o Japão ataca a base de Pearl Harbor dos Estados Unidos no Havaí, é o momento em que os Estados Unidos decidem entrar na guerra contra o Japão e declara guerra ao Japão em 1941. Um detalhe muito importante nesse momento foi ver o exército japonês em ação. O exército japonês e o governo japonês daquela época, igual eu comentei no começo do vídeo, bem diferente do que é hoje, né? Hoje o Japão é um país muito bacana, um país pacífico, um país que desenvolve tecnologia para o mundo todo. Naquela época, o governo japonês tinha vamos dizer uma interferência, ou opiniões, ou uma participação muito grande de militares. E esses militares japoneses eram muito determinados. Ok? O exército do imperador naquela época era um exército que seguia muito uma filosofia samurai, vamos dizer assim, entre aspas, que eles queriam conquistar ou lutar até a morte. Nesse período, muitos soldados japoneses, eles morriam em campos de batalhas, mas eles não se rendiam, muitos se suicidavam. Vamos continuar a nossa cronologia? No mesmo ano de 1941, onde o Japão bombardeou Pearl Harbor, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Em maio de 1945, a guerra na Europa acaba. Rendição da Alemanha, suicídio do Hitler. Então, em maio, a guerra na Europa ela já estava finalizada. A Europa já tinha sofrido muito, os países estavam muito acabados, um povo desgastado, muitas baixas militares, baixas civis, soldados que morreram, enfim. Então a guerra já estava acabando com a Europa. Então nesse momento em que a guerra finaliza em maio de 1945, no Pacífico a guerra não terminou. O Japão ele não se rendeu. Lembrando que os soldados japoneses eram muito determinados. Então eles não terminaram a guerra. E o governo, com a influência dos militares, também não queria terminar a guerra. Eis que os Estados Unidos começou a conquistar muitos espaços, muitas ilhas que antes ele tinha perdido para o Japão, recuperou essas ilhas e começou a enfrentar o Japão ali na região do Pacífico. Em um momento, os Estados Unidos tomou a decisão que ia mudar o caminho da Segunda Guerra totalmente, mundialmente. O que é que ele fez, turma? Ele decidiu lançar a bomba de Hiroshima, lançar a bomba atômica. Em 6 de 8 de 1945, a primeira bomba atômica foi lançada em Hiroshima, devastando completamente, matando milhões de pessoas, civis, enfim. Só que mesmo com a bomba, uma arma gigantesca, com um poder de destruição enorme, o Japão ele não se rendeu, ok? Os militares japoneses imaginavam que os Estados Unidos não teria uma segunda bomba dessa. Eis que no dia 9 de 8 de 1945 é lançado a segunda bomba na cidade de Nagasaki. Então a segunda bomba ela foi lançada, fez com que o Japão se rendesse com uma interferência inédita do imperador. O imperador naquela época, Hirohito, era um imperador considerado um deus vivo para os japoneses. Então o imperador interviu e viu a destruição que teve as bombas e o povo civil morrendo, e visto que o Japão não teria como competir com tamanha arma dos Estados Unidos, é aí que ele se rendeu logo após a segunda bomba nuclear. Então no dia 2 de 9 de 1945, o Japão se rende. Então o Japão se rendeu com uma intervenção do imperador Hirohito, com a mensagem de rádio falando que o Japão tinha encerrado a Segunda Guerra, tinha acabado com a guerra já no seu território. Então, turminha, vamos para o nosso resumo da aula. Japão na guerra. O Japão inicia a guerra em 1931 na Manchúria, ok? Ele é aliado da Alemanha na Segunda Guerra, tudo bem? Ó, aliado da Alemanha na Segunda Guerra. Ele ataca a China,
de várias formas, conquista muitas ilhas do Pacífico, algumas ilhas que eram dos Estados Unidos. Em 1941, ele ataca a base de Pearl Harbor, no Havaí. Em 1941, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Ao longo dos anos, até 1945, o Japão ele é muito atacado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem conquistar alguns territórios que antes ele não tinha. A guerra acaba na Europa em 1945, em maio. O Japão ele não se rende, ok? Os Estados Unidos então decide não ter um conflito terrestre com o Japão e ele encara de uma forma diferente, enviando uma bomba atômica na primeira cidade de Hiroshima e logo na sequência na cidade de Nagasaki. Visto isso, o Japão se rende na Segunda Guerra por intervenção do imperador Hirohito, ok? E lembrando que naquele momento o Japão ele tinha uma influência militar dos militares japoneses muito grande, ok? Então, turma, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Divulguem nosso canal para os seus amigos que vão prestar ETEC, participem do canal, façam suas inscrições, curtam nossa aula e fiquem à vontade aí para comentar alguma coisinha a mais aí, ok? Muito obrigado, fiquem bem, mini seres humanos, até a próxima.